Vamos falar agora a respeito das mudanças que haverá mudanças na transporte rural. Existe um transporte público rural aqui na nossa capital, mas que precisa passar por algumas verificações, inclusive licitação para a contratação de empresas. Existe a possibilidade, inclusive, de integração com o sistema de transporte público coletivo urbano. Gorete Santos é quem tem os detalhes para nós, fala com a gente a respeito deste assunto a partir de agora. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, novamente, Joel, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente percebe ao longo do tempo muita reclamação dos usuários do transporte rural aqui da capital em relação, por exemplo, ao sucateamento da frota, as estradas, os pontos de ônibus aqui no centro urbano da capital. Então, a saída para melhorar esse serviço seria o processo de licitação, assim como já aconteceu com o transporte urbano da capital. Esta semana foi realizada uma audiência pública junto com as comunidades para ouvir as demandas, também apresentar algumas propostas de mudanças. Hoje são 15 empresas que operam com 54 ônibus em 35 linhas diferentes. A gente conversa agora a respeito desse processo com a diretora de Transportes Públicos da S-Trans, a Cíntia Machado, que pode trazer os detalhes para a gente a partir desta audiência pública. Na verdade, anteriormente houve uma consulta pública, esta semana uma audiência pública para ouvir as comunidades, as demandas, enfim. A partir de agora, como é que segue esse processo? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Primeiramente, a gente fez uma consulta pública. Na consulta foi apresentado o quê? Foi apresentada a situação atual, constatação de como é que estava a situação atual, que está com uma frota realmente muito antiga, situações de vias complicadas e vários questionamentos que a população poderia trazer, a gente escutou na consulta. Na audiência pública foi a apresentação das nossas intenções da licitação, na proposta da licitação, o que é que ela vai ter, o que é que a gente prevê. A gente prevê fazer uma maior integração com o sistema do urbano, então o rural ele vai ter uma integração com o sistema do urbano também, vai ter também um sistema de bilhetagem eletrônico que ele não tem, uma frota mais nova vai ser obrigatório eles colocarem uma frota mais nova na mesma idade máxima de 12 anos, com a média de 7 anos, que é similar ao do urbano. Também uma licitação com um período de execução de 10 anos, prorrogável por mais 5 anos. Isso também vai participar do processo de integração nos terminais de integração. Várias questões foram levantadas e apresentadas para a população nesse primeiro momento. E a partir de agora nós vamos fazer uma comissão de licitação e dar iniciação ao edital de licitação. Como é que deve funcionar essa integração com o sistema urbano? Vai haver, por exemplo, essa possibilidade de pagar só uma tarifa, usar mais de um transporte? Exatamente. A intenção é que a gente possa fazer a integração do rural com o urbano, porque hoje eles são segregados e eles não permitem essa integração. A gente quer aproximar a população do rural e aumentar principalmente as possibilidades que a população da zona rural tem para andar no centro, porque hoje é muito engessada, muito restrita. Então, se você conseguir integrar com o urbano através de uma única tarifa também, da mesma forma também por cartão eletrônico que ele vai ter, a gente ainda também está estudando essa fase de como vai ser a integração, qual vai ser a tarifa e tudo mais, mas a partir do momento que o usuário tem essa possibilidade, ele tem muito mais opções de andar pelo centro, de andar em outras zonas, ele pode ir de uma zona para outra, talvez utilizando a mesma tarifa. Isso vai aumentar muito mais a gama de opções e frequência para atendimento da população da zona rural. Em relação ao terminal, que hoje funciona ali na região do Lindolfo Monteiro, sempre houve muita polêmica em relação, inclusive, à retirada ou à transferência desse terminal para outro local. Deve haver essa modificação ou o terminal, de repente, vai ser extinto em função dessa integração com outros pontos? Exatamente. Provavelmente ele vai ser extinto a partir do momento que eu posso integrar com as linhas do urbano, né? É uma demanda, uma questão que a gente escuta muito da população do rural, essa segregação, e a gente quer justamente integrar e fazer com que ela se sinta parte da cidade e ela consiga se deslocar no centro como um todo. Por exemplo, as linhas da zona rural elas só podem ir para o Lindolfo Monteiro. Mas se eu posso pegar no terminal de integração e integrar com as linhas do urbano, se eu venho da zona leste, por exemplo, pego na Kennedy, eu posso pegar tanto uma via Kennedy, posso ir para a universidade, eu posso ir para qualquer área da cidade, eu não preciso parar no terminal, né, ali no Lindolfo, eu posso ir para a Praça da Bandeira, Fripisa, e isso vai melhorar a qualidade do transporte para a pessoa, porque a gente também percebia que mesmo ela pagando ela pagava uma tarifa e ainda necessitava talvez utilizar um urbano para chegar no destino
no seu destino final, né? Então acabava que ela pagava duas, talvez. Às vezes ela só poderia ir para aquele colégio que estava no itinerário que ela pegava. Então isso vai permitir ela ir para uma escola diferente, uma faculdade, entendeu? Tudo isso a gente está prevendo com essa licitação. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Gorete, são dúvidas, na verdade, dos usuários. Existe uma questão que envolve o percurso feito por eles. Atualmente, eles passam pela Campos Sales, passam pela Avenida Miguel Rosa e muitos usuários não sabem direito qual é, onde pegar, onde encontrá-los. Com esse novo modelo, onde é que ficará, onde é que o usuário vai ter a certeza de que pode pegar o ônibus que precisa se seu destino for uma área rural? Onde ele pode pegar onde precisa o quê? Na verdade, é uma pergunta que você já começou a responder, que é justamente como é que vão ficar a questão dos pontos, né? Como é que ele vai saber em que ponto que ele pode parar, se de fato aquele ônibus que ele vai pegar vai parar nesse determinado ponto da cidade. Aí ele exemplificou, por exemplo, Campos Sales. A Campos Sales, por exemplo. Então, se a Campos Sales vai ter só o urbano, né? O hoje que já está licitado. Então, ele pode pegar essa e ir para o ponto de integração com o rural. O rural, provavelmente, ele vai ser considerado uma alimentadora do urbano, como hoje a gente já está iniciando com o terminal de integração, né? Então, hoje, vamos dizer, na Zona Sudeste a gente está com 2 terminais, as linhas que são depois do terminal, elas param no terminal de integração e eles vão para o centro com as linhas troncais. Então, no caso da Campos Sales, vão ter linhas que passam para esses terminais de integração e assim você lá no terminal vai identificar a sua linha rural da sua zona para ir para a sua residência. Agora, a gente sabe também que o processo de licitação, normalmente ele é demorado, exige uma série de etapas até que chegue a essa conclusão. Agora começa, na verdade, esse processo com a formação dessa comissão para o lançamento do edital. A partir de agora, qual a previsão que vocês têm de prazo até chegar à contratação de fato desse processo de licitação, finalização de fato? A gente espera lançar esse edital esse ano, fazer essa finalização da contratação para o ano que vem, para operar no meio do ano que vem ou para o final do ano que vem. Se tudo acontecer tranquilo, sem nenhum problema no meio do caminho, a gente espera que não tenha. Ok, eu quero agradecer então a diretora de Transportes Públicos da S-Trans, a Cíntia Machado, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Joelson.